Eita, vamos continuar com os direitos, tá bom? Esse bloco vai ser menorzinho. O primeiro eu me empolguei, ficaram aí muitos artigos, né? Mas a gente fecha o primeiro capítulo já com esse vídeo aqui, que são 23 direitos. Então vamos ver aqui quais são os próximos direitos do nosso Código de Ética. Artigo 13. Eu tenho o direito de suspender as minhas atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvada as situações de urgência e emergência. Aí nós temos 3 situações aqui, né, que a gente vai refletir. Essa e essa. Eu devo formalizar imediatamente a minha decisão por escrito ou por e-mail à instituição e ao Corém. Então, você está lá na sua prática profissional, existe alguma situação que não te oferece segurança para você trabalhar, seja falta de EPI, que é o que está muito comum, é muito comum em muitas secretarias, né? Enfim, falta de EPI ou alguma outra situação que não te oferece segurança. O artigo 13 diz que você tem o direito de suspender as suas atividades, ou você sozinho, ou de forma coletiva. Lembrando da questão da continuidade da assistência, né? Porque fala que respeitando sem desrespeitar a legislação vigente. Então a gente tem que ter esse cuidado que somos essenciais. Aí é o primeiro ponto, eu tenho o direito de suspender as minhas atividades. Eu não estou me sentindo segura, eu vou pegar aqui uma doença X, esse paciente tem isso e eu não tenho EPI suficiente, enfim. E aí, imediatamente, não é só você sair do hospital, largar e sair do hospital. Você tem que formalizar isso. É muito importante. Você tem que formalizar essa situação por e-mail, por escrito ou por e-mail. Então você escreve, tá? Entrega pro Corém e para a instituição, ou você manda um e-mail pro Corém e para a instituição. Então os dois precisam ser avisados. Para a instituição, olha, eu estou suspendendo de acordo com o Código de Ética, artigo 13, estou suspendendo as minhas atividades porque a instituição não me oferece segurança, papapá. Formaliza isso por e-mail, manda para a instituição e manda para o conselho, tá bom? Tem diversas situações aí de denúncia que o Conselho, em especial aqui o Distrito Federal, que é o que eu conheço, tá bom? Faz a fiscalização, a gente tem o retorno da instituição, né? Então, é bem importante que o Conselho saiba da sua decisão. Lembrando, ressalvada as situações de urgência e emergência. Se é uma situação de urgência e emergência, há essa ressalva dentro do artigo, tá bom? Que aí, no caso, você não vai poder suspender as atividades se for situação de urgência e emergência. Artigo 14, esse artigo entrou no Código de Ética de 2017, né? E diz o seguinte: eu tenho o direito de aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, a família e a coletividade. Nossa, professora, é um direito aplicar o processo de enfermagem, não é um dever? Olha, pega essa, né? A gente tem lá no dever o registro do processo de enfermagem como um dever. Aqui, aplicar o processo de enfermagem é um direito, porque, pasmem, eu mesmo tive a situação de querermos aplicar o processo de enfermagem em um local e os gestores não deixarem, né? Não, porque tem diagnóstico de enfermagem, porque tem, enfim, eles viram que iríamos organizar a casa e muitas vezes aumentar a nossa autonomia, colocando diagnóstico no prontuário, enfim, muitas coisas nesse sentido, e eles queriam barrar a aplicação do processo de enfermagem. É isso mesmo, vocês estão entendendo. E esse artigo tá muito claro, eu tenho o direito de aplicar o processo de enfermagem, né? Ninguém pode virar para você, que maluquice é essa? Você não pode fazer isso. Posso, é um direito meu aplicar o processo de enfermagem, tá bom? A aplicação do processo de enfermagem é um direito. A gente vai ver que o processo de enfermagem retoma lá nos deveres, mas a aplicação é um direito nosso. Artigo 15. Eu tenho o direito de exercer os cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. É um direito nosso sermos diretores, gestores e coordenadores no âmbito da saúde,
tá bom? Não só que a gente sabe que é privativo lá do enfermeiro no âmbito da enfermagem, serviços de enfermagem, né? Instituições que tenham serviço, unidades de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Aqui é um direito meu exercer cargos, ser gestor, ser diretor e ser coordenador no âmbito da saúde. Temos esse direito. Sermos diretores ali, né? De instituições, de serviços de saúde, né? Enfim, de ambulatórios de saúde. Então, no âmbito da saúde, qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem, né? Bem bacana esse artigo aí, dando esse direito para nós. Artigo 16. Eu tenho o direito de conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Por que é um direito? Imagina você é gestor de um setor e de repente começa uma pesquisa lá no seu setor. Entra lá uma instituição que está ensinando, tem preceptoria, enfim, você é o gestor coordenador daquele centro cirúrgico, por exemplo. Você tem o direito de conhecer essas atividades de ensino e de pesquisa que estão sendo feitas no seu setor. Não pode ser feita ali uma pesquisa, né, sem o seu conhecimento. Então, você tem o direito de conhecer essas atividades de ensino e de pesquisa de extensão que são feitas em locais que estão sob sua responsabilidade profissional, tá? Artigo 17. Nós temos o direito de realizar, dois verbos, realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. É um direito meu. Se eu quero fazer uma pesquisa, ensino, né, eu tenho direito de realizar uma pesquisa e eu tenho direito de participar. Obviamente, respeitando a legislação vigente, que você precisa passar por um comitê de ética e pesquisa, né? Então, se o seu projeto passa pelo comitê de ética e pesquisa, é um projeto que respeita ali, né, a lei de pesquisa com seres humanos, enfim, você tem o direito de fazer essa pesquisa após aprovação em comitê de ética. Por isso que tem ali respeitando a legislação vigente, ok? Temos esse direito. Artigo 18. Nós temos o direito de ter reconhecida a sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção científica. Óbvio, né? Imagina isso, gente, no mundo científico é um babado. Imagina você participou de uma pesquisa, você participou de uma produção científica. Cara, isso nunca aconteceu comigo, não. Mas você participa daquele negócio, você não tem o seu nome naquilo, naquele artigo. Então, você tem o direito de ter sua autoria reconhecida, sua participação. Você vai participar da pesquisa lá ativamente, você que escreve a parada e tiram o seu nome. Então, infelizmente, isso acontece no mundo científico aí, né, de ensino e é uma falta de ética, né? Por isso que nós temos o direito de ter essa parte reconhecida. Artigo 19, nós temos o direito de utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais, meios eletrônicos, para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Artigo 19, 3 asteriscos, olhinho e rotolite, tá bom? E rotolite aí no artigo 19, artigo que cai muito em prova de concurso. Quando sai o código de ética e veio esse artigo, né, embutido, eu olhei para ele e falei assim, cara, isso aqui é a cara de prova de concurso, de fato aconteceu. Nós temos o direito. Eu tenho o direito de dar essa aula para vocês. Ministrar um curso é um direito meu enquanto enfermagem, enquanto enfermeira. Eu tenho o direito de dar uma entrevista. Eu tenho entrevistas, né, Dromos Talk, já dei entrevista em rádio, já dei entrevista em algumas situações, né, para alguns outros professores. Enfim, nós temos o direito de dar entrevista, de dar cursos, palestra, Semana da Enfermagem, né? Quantas palestras nós não ministramos aí
temos esse direito. Por meio, e eu posso utilizar desses veículos de comunicação, mídia social, ou seja, Instagram, né, que eu falo em inglês, Instagram, Facebook, essas mídias sociais e por meios eletrônicos, eu tenho o direito de fazer isso. Por que não? Então, é um direito nosso. Eu adorei esse artigo, inclusive, né, porque dá um grande respaldo para a nossa atuação. É da minha competência? Eu sou enfermeira, eu sei do código de ética, né? Eu estudo, sai processo de enfermagem, nós estudamos na graduação, então todo enfermeiro, né, todo técnico auxiliar que tenha competências da sua área, tem o direito de dar cursos, palestras, enfim, né, com essas finalidades aqui educativas e de interesse social. Artigo 21, chove, chove, chove em prova de concurso, é outro, 3 asteriscos, olhinho, e rotolite. Rotolite é aquele negócio da polícia, vai, né? Artigo 21. Eu tenho direito de negar, de me negar, né? Como começa com essa palavra? FCC adora, CESP adora, FGV adora, né? Porque começa com a palavra negar-se. E aí remete a uma proibição, remete a um dever, mas é um direito. Eu tenho o direito de negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho das minhas atividades profissionais. Então, primeiro, eu tenho o direito de usar dessas mídias, eu tenho o direito de usar de meios eletrônicos, se eu quiser dar uma entrevista, se eu quiser dar um curso. Aí, no artigo 21, fala o seguinte: eu tenho o direito de me negar se eu quiser. É um direito meu ser fotografado, filmado, exposto em mídias sociais se eu não quiser, né? Eu tô lá trabalhando, fazendo um curativo, aí vem a instituição e começa a filmar aquele curativo. Não, eu não quero. Eu tenho o direito de me negar. Eu não quero que faça essa filmagem, eu não quero ser fotografado. E o legal também é que quando a gente fala aí desse momento de vacinação, muitos pacientes, né, quando vai lá na hora da vacina, estão ali filmando o procedimento. E aí, professora, como é que a gente faz? Primeiro ponto, o código de ética é nosso, nós que temos a obrigação de conhecer. Os pacientes, o Brasil, né, não tem obrigação, na população não tem obrigação de conhecer o nosso código de ética, mas nós temos essa obrigação de conhecer o nosso código de ética. E aí, de forma humanizada, nós vamos falar, olha, eu tenho o direito de me negar, eu não gostaria que você filmasse e me me expusesse ali em redes, mídias, tudo bem? Eu mesmo, na hora que eu fui ser vacinada, eu tirei uma foto, mas eu não peguei a profissional, porque eu conheci o meu código de ética. Então, o profissional, se ele não quiser ser filmado, fotografado, ele de forma muito educada vai falar, olha, eu tenho um artigo no meu código que eu prefiro não ser filmado, eu prefiro não ser fotografado. Você pode tirar aqui a foto do seu braço, de você, todo mundo querendo tirar foto aí, né? Mas, por favor, não que eu não apareça de fato ou durante o procedimento, que eu não seja filmado durante o procedimento, que não apareça o meu rosto, você pede educadamente. É um direito nosso, né? Se o paciente se negar, não, eu vou filmar o procedimento, você vai aparecer, você pode pedir para outro profissional atender esse paciente, porque você tem o direito de se negar. Ser filmado, fotografado, exposto em mídias sociais. Essa é a verdade. Artigo 21 caindo muito em prova de concurso por conta disso aí, né? Aí a gente vai para o artigo 22. Eu tenho o direito de recusar, né? Nós temos o direito, né, de recusar-se a executar atividades que não seja da nossa competência. Primeiro, né, um direito essa recusa, tá? Vamos ter deveres lá na frente, mas aqui eu tenho o direito de me recusar. É uma coisa que não é da minha competência, ninguém pode te obrigar. Enfermeiro, você tem que fazer essa punção de catéter venoso central, né? Catéter venoso central, porque a situação é essa, você não pode se sentir obrigado a fazer um procedimento que não é da sua competência, que você não aprendeu, né? Não é da sua competência técnica, científica, ética, legal, você não tem aquela experiência, né? Daquele procedimento que não é da sua competência. Definitivamente, isso aqui não é da minha área profissional, então você não pode ser forçado, você tem o
direito de se recusar, se não é da sua competência, ou que não te ofereça segurança, ou para a pessoa, para a família, ou para a coletividade. Então, não oferece segurança por falta desse conhecimento seu, técnico, científico, ético e legal, aí você tem o direito de se recusar. Cara, eu não vou fazer esse procedimento, eu não tenho esse conhecimento, não tenho esse respaldo, né? De acordo com as normatizações, eu não posso fazer, tá bom? Então, você tem esse direito de recusa. E nosso último artigo dos direitos, né? Nós temos o direito de requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência. Então, se essa relação com o paciente, profissional-usuário, se essa relação, né, tem risco à sua integridade, seja física ou moral, né? Ali, se pode ser que esse paciente venha te agredir fisicamente ou você está se sentindo agredida moralmente, você tem o direito de recorrer ao gestor à quebra do vínculo com esse usuário, com esse paciente. Lembrando que você, ao fazer isso, tem que comunicar ao Corém, tem que fazer a comunicação ao Corém, obviamente garantir a continuidade da assistência, ou pedir para outra pessoa assistir esse paciente, falar, olha, gestor, cobre a minha escala, eu não vou atender esse paciente porque pode ferir a minha integridade física ou moral atendimento a esse paciente, beleza? Nós finalizamos o capítulo de direitos, parabéns, um capítulo aí finalizado com sucesso. Seguiremos no nosso mini curso de Código de Ética com o capítulo dos deveres. É um pouquinho maior, não muito, né? Temos alguns artigos a mais, mas trabalharemos ali os principais deveres do nosso código de ética, quase todos, né, que nós estamos trabalhando aqui. Vocês estão vendo um por um, mastigando, mas eu espero que esteja sendo leve, fluido, tá bom? E que seja um momento mesmo de você entender cada artigo. Ou seja, bateu a dúvida, volta no vídeo, né? Volta lá e você tem essa oportunidade de ter esse curso, te ajuda nesse sentido, beleza? Segue firme e vamos para os deveres.